Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace, para quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais uma análise aqui do YouTube. Hoje, dia 6 de setembro, feriado lá nos Estados Unidos, tivemos um dia de alta aqui no índice, por enquanto aqui no gráfico do índice diário. Então isso reflete no volume financeiro, né? Não temos os players aí americanos operando no mercado aqui brasileiro hoje. Então aqui por enquanto no gráfico diário a gente percebe que deixamos uma barra de alta. Isso não quer dizer muita coisa ainda, tá? Mas está confirmando aquele cenário que a gente havia comentado, que após essa perna aqui de alta e uma perna bem profunda de baixa corretiva, por enquanto disso daqui, a gente pode começar a se lateralizar, tá? Rompimento dessa barra no dia seguinte pode levar ao teste novamente da média de 20 períodos, o que deixa o preço ainda preso aqui dentro, tá? Pode ser que comece a comprimir para depois executar um movimento de explosão para alguma direção. Visto que é uma consolidação vinda de uma tendência de baixa, isso daqui tem mais probabilidade de romper para baixo do que reverter o movimento, tá? Mas como a gente não está aqui para tentar adivinhar essas movimentações, apenas para estudar os sinais e reagir a eles, a gente vai ficar esperando os próximos episódios que tiver aqui no índice. Um ponto interessante é que a gente parou numa linha de tendência aqui no gráfico do INDFUT, que ela vem daqui e toca aqui nesse fundo, tá? Então esse fundo e no pregão de sexta-feira, que eu acabei não gravando análise, para quem acompanha lá no Instagram, por falar nisso, se você não me segue lá no Instagram, vou deixar o link aí na descrição, tá? E também antes da gente continuar esse vídeo, eu sei que você já esqueceu de deixar seu like e também de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. Então já aproveita essa pausa e já faz isso antes que você se esqueça, tá? Então aqui tem essa linha de tendência que eu havia comentado com o pessoal do Instagram lá na sexta-feira, tá? E aí eu perguntei, será que os compradores vão reagir? Aí aqui muito próximo a ela reagiram, tá? Deixando aí uma alta de 2.000 pontos, até mais. Então aqui no Ibov, essa linha de tendência foi conectando com esse fundo e também foi conectando com esse fundo. Olha que interessante, o gráfico do Ibov. Ó. Peguei errado aqui, é aqui de baixo, ó. Aí, aqui de baixo, tá? Ficou um pouco mais objetivo, tá? Pegar desses pavios, esses toques aqui todos, mas poderia também pegar em corpo de candle e também considerar que essa região aqui foi uma região forte, tá? Uma região que segurou o preço nesse patamar após um movimento um pouco climático que tivemos aqui dessas barras vindo até essa direção, beleza? Muito bem, então lá no gráfico do INDFUT isso daqui acaba se refletindo, tá? Então a expectativa era uma reação compradora ou um dia um pouco mais lateral por ser feriado nos Estados Unidos. Outro ponto interessante é que se a gente aplica Fibonacci dentro dessa perna de alta aqui, ó, é o ponto de 23, tá? Quando a gente tem um equilíbrio de forças em que a perna de alta ela é forte, né, relativamente forte, olhando todas as pernas anteriores, uma retração profunda normalmente segura no ponto de 23 e o preço começa o que? A comprimir aqui dentro desses níveis de Fibo, e aí deixa o gráfico bem errático lá no tempo gráfico menor, tá? Que não foi o caso hoje teve um gráfico um pouco mais bem técnico de ser operado, os sinais funcionaram corretamente. Na verdade os sinais eles sempre funcionam, mas às vezes o índice ele engana com alguns pavios, deixa muito pavio, deixa muitas barras falsas de sinal, tem que ficar um pouco atento com ele. Então vamos lá para o gráfico de 5 minutos, que é o gráfico que a gente opera, e observar as movimentações que tivemos hoje. Então finalizamos o pregão de sexta-feira com um movimento relevante de alta. Então é importante a gente enxergar o contexto. Qual que é o contexto? A tendência de baixa ainda. O que a gente precisava fazer para acreditar na tendência de alta? Romper esse topo aqui com eficiência, tá? Primeiro romper uma linha de tendência. Estava conectada dessa forma aqui. Deixa eu lembrar como que eu fiz essa linha de tendência aqui. Eu peguei esse topo com esses topos aqui, ó. Aí,
agora ficou mais assertivo. 3 toques, então temos uma linha de tendência. Na verdade, 2 toques já temos uma linha de tendência. E aqui foi bem assertivo, que aí ele rompeu, fez o pullback por cima e seguiu na movimentação de alta, tá? Então é importante a gente enxergar o contexto. Qual que era o contexto? Estou vindo de um movimento forte de queda. Ó. Primeira onda impulsiva para baixo, segunda onda impulsiva para baixo, terceira onda impulsiva para baixo. Quando a gente faz 3 movimentos de impulso para baixo, podemos ter um movimento corretivo um pouco maior, tá? Uma reação um pouco maior. Os compradores passam a enxergar o preço um pouco mais barato, principalmente quando a gente está em região que pode se tornar um suporte, pode ser uma linha de tendência, pode ser um suporte no gráfico diário, para os compradores, de interesse dos compradores e desinteresse dos vendedores, tá? Por que desinteresse dos vendedores? Ninguém quer vender muito baixo, ninguém quer vender aqui, por exemplo, chegando perto desses fundos. Então o pessoal quer ver uma movimentação corretiva para pensar em vender aqui, por exemplo, tá? Claro que em movimentos bem de pânico, desespero para vendedores, que nem foi o caso dessa queda aqui, a gente vê uma situação incomum, né? Os compradores começam a se desfazer das posições, os vendedores começam a vender, então entra em pânico, o mercado entra em colapso. Não é o caso que a gente está vendo aqui. A gente está vendo o quê? Uma baixa parecida com essa baixa aqui, em que a gente faz uma primeira alta. Quem é vendedor e vê isso daqui, né, após essa movimentação, um movimento de alta, às vezes resolve sair das posições. Outros resolvem vender no 50% do movimento, e aqui os compradores veem uma segunda oportunidade de compra, por exemplo, e aí um gap de fuga, como esse gap aqui, e segue um movimento de alta, tá? Então, várias situações que faz o preço andar para um dos lados, tá? Então temos toda essa dinâmica de movimento que a gente tem que enxergar no gráfico maior. E aqui no gráfico menor a gente enxerga esses movimentos e reage a eles. Espera o quê? Sinais, né, que confirmem a nossa leitura. Então um desses sinais foi a gente não perder essa correção aqui. Como a gente fez uma perna de alta que leva até a linha de tendência, joga novamente o preço para baixo, abre com gap de alta, testa a linha de tendência, os vendedores veem que aqui é o melhor preço para se vender, daí entram vendidos novamente. Só que aqui temos um movimento que veio de alta após 3 movimentos de queda, e ele para em região de Fibo. Olha só, dessa movimentação aqui, ó, pegar toda essa movimentação aqui, a gente parou no nível de 61.8, que foi região de suporte, jogou o preço para cima. Não poderia perder esse nível, senão a gente provavelmente viria testar isso daqui, tá? Em última instância, testar isso daqui, ó, 78, 23, corresponde a esse nível aqui, tá? Levando a um movimento mais ou menos corretivo até aqui. Em ondas de Elliott, a gente vai abordar isso mais para frente, que eu vou deixar alguns vídeos aqui. A gente vai ver que o preço trabalha em fractais. Como ele trabalha em fractais, a gente percebe que aqui a gente subiu em 5 ondinhas, corrigiu em 2 pernas, e aqui podíamos, né, iniciar um próximo movimento de impulsão. Isso se confirma quando a gente rompe o topo, tá? A gente tinha essa visão aqui do gráfico, ó, essa visão. Se a gente começa a soltar pavio e barras de alta aqui, significa um comportamento um pouco mais lateral, porque a gente tem esse fundo aqui, ó, que ele não foi rompido, ele foi testado, e temos esses topos, tá, que correspondem ao topo anterior desse teste aqui da linha de tendência do pregão anterior. Então assim, se você está operando a consolidação, vê um movimento de queda como esse, vê 2 barras em sequência compradoras, aqui nos 5 minutos por exemplo, é muito arriscado você colocar uma ordem de compra imediatamente na primeira tentativa dos compradores, tá? O ideal é o quê? Esperar um movimento de queda, esperar uma tentativa compradora, esperar a frustração dos vendedores, né, de perder o fundo da consolidação, e aí a gente espera um movimento de queda, de alta na verdade, se a gente está querendo comprar.
Se a gente está querendo vender, espera perder a consolidação, se manter abaixo disso daqui para pensar em vendas, testar esse fundo e assim por diante. Como a gente tinha um contexto mais comprador no gráfico diário, eu acreditei que poderíamos realizar pelo menos um movimento de A, B, C para cima, ou 1, 2, 3, 4, 5 em ondas de Elliott. A confirmação ela veio depois que rompeu isso daqui, aqui em cima, tá? Por enquanto a gente tem a premissa de que ele vai trabalhar talvez dentro desse caixote, e aqui você estaria comprando aqui embaixo. Aqui seria uma entrada agressiva? Muito, tá? Muito. Mas é o segundo teste abaixo da consolidação. Tá? Então, para quem quer se posicionar barato dentro da consolidação, aqui é o ponto ideal. Tá? Então, muito bem, o preço andou, doji, média chegando até ele. Se a gente vê o que? Uma barra forte, vendedora, fechando, por exemplo, testando a média de 20, uma barra vendedora, fechando aqui embaixo, sinal de venda claríssimo, e a gente poderia, por exemplo, projetar mais uma movimentação dessa aqui para baixo. Nada mais do que o teste desse fundo primeiro e até romperia, tá? Isso seria a projeção desse alvo de retângulo para baixo, o que não aconteceu, tá? Aqui a gente passa a enxergar o que? Fraqueza dos vendedores. Fraqueza dos vendedores, o que a gente precisa ver agora? Força compradora. Tá? A gente opera força e não fraqueza. Tá? Entrou força compradora, olha o volume financeiro. Então eu já tinha me antecipado, feito uma compra aqui, um pouco mais agressiva. E ao ver essa barra aqui, ó, fechando desse jeito, metade corpo e metade pavio, eu entendi que o preço não havia ainda saído de dentro da consolidação, né? Ele estava pressionando para compra, porque a gente estava deixando fundos mais altos. Aqui a gente tem uma micro tendência de alta não muito forte. Quando ele tenta sair da consolidação, ele falha. Então essa falha me fez mover o stop que estaria nesse fundo. Na verdade, esse stop aqui ele estaria até arriscado demais, tá? Eu poderia ter colocado o stop um pouco mais afastado dessa consolidação, mas não foi estopado. Tá? Por quê? Porque normalmente a consolidação ela faz essas tentativas de saída da consolidação e retorna para dentro. Então, muito bem. Coloquei meu stop que estava nesse fundo, movi ele para o break-even que estava aqui. Tá? E a próxima barra, o stop ele veio para cá, o break-even. A próxima barra veio e me tirou da operação. Tá? Mas como ela fecha dessa forma, saindo dessa região de consolidação, e aqui a gente está no meio dela, como eu tinha uma expectativa de rompimento dessa movimentação aqui para cima, pelo menos o teste aqui na média de 200 períodos, eu entrei aí. Tá? Agora, para o trader que quer sair aqui no topo da consolidação, é arriscado entrar aqui no meio. Da consolidação. Tá? Então eu optei por entrar com stop bem curto, uma entrada aqui novamente. Por quê? Porque é uma barra que está demonstrando clareza no que ela quer voltar para o topo da consolidação. Pelo menos é uma barra de sinal, é uma barra que dá continuidade no volume financeiro, é uma barra que rompe lateralização de barras, é uma barra que rompe média de 20 períodos e confirma mais uma vez o cenário de lateralização. Então o stop desta vez não estaria muito afastado na própria barra, tá? Na própria barra ou nessa barra aqui anterior. Ó. Meu stop nesse caso estava nessa barra, certo? Então tem um stop de uma barra para um movimento amplo que pode levar até o topo da consolidação. Então aqui seria um movimento de parcial, porque eu não sei se ele vai romper a consolidação ainda. Para quem opera com um contrato, fica atento a essas regiões. Ó. Olha como ele faz pullback por cima da linha de tendência. Então é importante você enxergar o contexto para você não ficar assustado, por exemplo, com esse movimento aqui. Ó. Ele estava fazendo pullback por cima da linha de tendência, é uma região importante, que é a média móvel de 200 períodos. Corresponde, né, à média de 20 períodos lá do gráfico de 60. A gente estava rompendo. Ó, tem o topo dessa linha de retorno, pegando esse topo, muito próximo a essa abertura,
e mais uma vez aqui esse topo, tá? Para quem traça Fibo, aqui é a região de 127, tá? Colocando 618, ó, é a mesma coisa do 78, tá? O 76 seria um pouquinho mais embaixo aqui, ó. Seria exatamente onde ele parou. Uma região para tomar cuidado, para quem vai comprar movimentos de pivô, pelo menos largar uma parcial aí, tá? Soltou pavio, larga uma parcial. O stop que estaria aqui, abaixo da barra de tendência, se você tem pretensão de pegar um movimento maior, ir lá no 100%, por exemplo, e assim por diante, tá? Colocar aqui, imediatamente aqui embaixo dessa barrinha, K200 na cara, muitas vezes você vai ficar de fora de um movimento maior. Então, stop para quem quer pegar movimento maior, um pouco mais afastado. Aí o preço vai embora, completa o alvo aqui de 100%, seria o primeiro alvo. Consolida nessa região, teste novamente por cima dessa linha de retorno. Ó, vamos lá. Estudar esse movimento aqui. Ó. Tem força aqui na média de 20 períodos para subir? Agora apagar um pouco desses estudos porque está muito confuso já. Tem força para subir aí na média de 20 períodos? Não tem. Então esse candle está largando o mesmo comportamento dos demais, tá? Correção em canalzinho, ó, fez uma tentativa de queda, fracassou. Teste na máxima, fez uma tentativa de queda, encontra 20, fracassou. Pavio, pavio, pavio. Essa barra aqui, para quem é trader mais agressivo, poderia até dar um movimento de venda, tá? Projetaria, por exemplo, essa pequena movimentaçãozinha aqui para baixo, ó. Então acabou nem indo lá no segundo alvo, foi só no primeiro, tá? Só que é muito arriscado vender aí contra a tendência. Quando você vai lá para o gráfico de 10 minutos, essa correção ela dá bem aqui na próxima média de 20, ó. Essa correçãozinha, tá? Então por isso é importante estar de olho em tempos gráficos maiores, beleza? Então lá no gráfico de 5, após ele atingir esse primeiro alvo, que também era gap entre barras aqui do Allbrooks, ó. O que é um gap entre barras? Vocês conseguem enxergar que entre a mínima dessa barra e o fechamento dessa barra, ou o fechamento dessa barra com a mínima ou o fechamento dessa barra, existe um espaço, tá? Isso a gente não vê dentro de consolidação. Esse espaço indica força. Vendedores entraram muito pesado aqui para deixar essa movimentação rápida do mercado. Então esse espaço ele pode ser usado como alvo. Então, por exemplo, dessa mínima. E ainda existe gaps entre 3 barras, tá? Por exemplo, dessa mínima até a máxima dessa barra aqui, ou a máxima dessa barra aqui, ó, tá? Então esse espaço aqui foi deixado pelos vendedores. Na volta, esse espaço serve como alvo, tá? Basicamente. Tá? Não vou abordar mais sobre gaps aqui, senão vai ficar muito extensa essa análise. Então, se a gente estende essa movimentação para o futuro, olha a região que a gente tem realização. Rompeu, aí ele andou. Tá? Rompeu com eficiência, aí ele andou. Ó. Certo? Então, basicamente alvos aí em gaps. Então, como que a gente se posicionaria aqui se a gente não vê força na média móvel de 20 períodos para pegar o famoso PC, ponto contínuo, né, setup? Como que a gente entra? Olha como é importante você não ficar preso somente a setup, você entender o comportamento das barras. Pavio. Aí indica o que? Fraqueza. Os vendedores vão procurar uma força de venda, movimento um pouco mais corretivo, um pouco mais forte. Precisávamos romper a linha de tendência. Então aqui, ó, temos uma linha de tendência, preço larga pavio, ainda não tenho força. E agora? Não vejo mais força vendedora, não consigo mais cair, deixei uma barra interna, rompi ela para cima, essa barra interna está totalmente dentro dessa barra aqui anterior. Vim de um movimento de alta, corrigi,
Testei, não consigo cair. Agora eu espero um movimento de força compradora. Essa barra indica força. Um leve retorno no volume. Depois de algumas barras de queda de volume, tenho um trade. Tá? Tenho um trade. Está indicando o que? Estou fechando em região que não conseguia fechar antes. Ó, não conseguia, largava pavio. Agora eu consegui. Tá? Para quem entende de figuras gráficas, isso daqui é uma cunha de alargamento. Ó. O Edge também, que como o Brooks chama, mas nessa versão alargamento. Ó. Esse movimento ele sai desse canalzão de queda, vamos chamar assim de canalzão, retorna para dentro, vem completar. Não encontra força vendedora, rompi para cima, a entrada é nesse ponto aqui. Ó. Ou no rompimento dessa barra. Se o mercado tiver com muita pressa, você não consegue, não dá tempo de posicionar uma ordem aqui. Então, às vezes compra mercado mesmo, tá? Dependendo da pressa que o mercado tiver. E o stop? O stop está aqui embaixo. Stop está aqui embaixo, tá? Para quem ainda estava com aquele alvo de pivô de alta, ó, pode ser traçado, por exemplo, dessa mínima até aqui, alvo no 61. Esse alvo no 61 ele consolidou, tá? Só que para quem vai expandir isso daqui, ó, é o 100%, certo? Mesma coisa, colocou o 61.8 aqui. Por que não aqui? Porque eu considerei aqui como rompimento falso. Esse foi o movimento principal. E agora, estou rompendo, né, essa movimentação. Vou para o próximo alvo, 50%. 50%. Aí, bateu no 50%, no 100%, tá? Para quem tem dúvidas, é só projetar esse alvo desse último pivô para cima, tá? Pega um movimento, por exemplo, aqui, ó. Dessa movimentaçãozinha, solto 100%. Tá? Rompi, próximo alvo, 161.8. 161.8. Não tenho força para subir na média. Consolidação nessa região. Tá, consolidação nessa região. Por que eu não vou procurar vendas aqui? É muito arriscado. Tá? A gente tem uma consolidação. Se você quer vender contra a tendência, ó, o mercado, ó, a volatilidade entrando. Se você quer vender contra a tendência, essa barra aqui, por exemplo, ou topo de consolidação, ó, o que não é uma venda para iniciantes, voltou para dentro da consolidação, já vende, tá? Mas é muito arriscado, tá? Se você espera, por exemplo, essa barra de sinal, você já está no meio da consolidação, então o stop não vai valer a pena. Você tem um stop aqui em cima, ou até aqui em cima, para pegar um alvo até aqui embaixo na consolidação, tá? Projetar, por exemplo, essa barra aqui, ó. Projeção dessa barra, 100%, fundo com 100% dessa barra era o alvo. Então acaba não valendo a pena você operar contra essa movimentação. Acaba valendo a pena você esperar, por exemplo, o teste aqui embaixo, comprar mercado mesmo nesse fundo, com stop bem curto, e ficar atento quando o preço começa a soltar pavio e zerar. Tá? Mas aí é alvos de scalp para quem pegou toda essa movimentação. Veio até a máxima aqui do dia anterior, tá? Acionou compras de swing trade, por exemplo, tá? Ou se não, vai consolidar aqui nesse patamar. Se essas compras de swing trade confirmarem, o mercado vai ainda mais para cima, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos a todos e até a próxima.